Hashem, louvado seja o todo-poderoso Rei do Universo, aquele que dá vida aos mortos, aquele que traz à existência o que nunca existiu. Louvado seja o todo-poderoso Rei do Universo, que com a sua infinita bondade e misericórdia nos revela o seu amor. Amor esse que não podemos compreender porque excede a nossa compreensão. Amor esse que não espera nada em troca. O que poderíamos dar ao Rei do Universo por esse amor? O nosso amor, tão falho, tão pequeno, tão insignificante comparado ao amor dele por nós. Louvado seja o Eterno, Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que pela sua misericórdia e amor sem fim, ele nos revela a sua palavra, nos tirando da escuridão densa e nos levando para a luz que é a sua palavra, para o conhecimento que é a sua palavra, para o conhecimento que a sua palavra nos revela, nos levando à luz que é a sua palavra. Louvado seja o Todo-Poderoso que nos presenteou com o Shabat, para que nós possamos parar, sentar e ouvir, para que nunca venhamos a esquecer das maravilhas da sua mão e desse amor que excede a nossa compreensão. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Teshuvah Total para fazer mais, se o Eterno nos permitir, uma pequena, que não é tão pequena assim, porque eu falo demais, um pequeno resumo da nossa porção, da porção da semana. E vamos lá começar para a gente ganhar tempo, porque estar com o Eterno é ganhar tempo. Ouvir a palavra do Eterno é ganhar vida. Conhecer a palavra do Eterno é ver a luz. E vamos continuar, nós estamos desde ontem com o nosso querido Daniel, Moré Daniel. Abraço, meu irmão, ao Senhor e a Deise. Abraço a sua família, que o Eterno os abençoe. E desde ontem nós estamos aprendendo com o Moré Daniel. E agora, juntos, não sou uma professora, mas estou aqui para servir. Juntos vamos tentar aprender e ver com um pequeno resumo da mesma porção. Mas a palavra do Eterno é assim, é um prato cheio de delícias. E quanto mais você come, mais sabores você encontra. Assim é a palavra do Eterno. Vamos começar, na verdade. Mas antes de começar, eu espero conseguir. Eu estou muito emocionada agora, hoje, nesse momento. Porque eu estava aqui olhando para o mar e para as montanhas e pensando na grandeza do Eterno que nos dá esse dia. Pensando no amor do Eterno que nos constrange. Como pode? Como pode? Ele é muito maior do que tudo que nós podemos ver, mas ele ama seres tão pequenos que ele mesmo criou. Isso nos constrange demais. Mas que o Eterno venha falar o seu coração. Que o Eterno venha falar o meu coração. Então eu te peço, abre o seu coração, prepare os teus ouvidos. Que toda palavra que sair daqui não seja apenas a palavra da Kessia com essa voz terrível que só vocês e o Eterno aguentam. Mas que as palavras, não preste atenção na voz, preste atenção nas palavras, que elas permaneçam no teu coração e que você possa viver por elas, para que elas venham trazer luz e te separar das trevas.
Vamos começar. A porção dessa semana, né, é a continuação da porção da semana passada. Quando o Eterno, ele, com o seu povo, escolhendo Moshe, né, para ir libertar o seu povo, ele envia Moshe para libertar o seu povo e com Moshe ele envia a sua grande mão, a sua mão forte, para libertar o povo da escravidão do Egito. Da escravidão que os pilares do Egito, que são os pilares de Nimrod, trazem ao ser humano. Essa escuridão densa, né? Essa escuridão de costumes e religiões e poder que traz correntes para o ser humano. Mas o Eterno envia Moshe com a sua mão forte para libertar o povo da escravidão. Então, continuando esses sinais e maravilhas para o povo do Eterno, mas juízo para aqueles que não aceitam as maravilhas do Eterno, que não ouve a palavra do Eterno, essa palavra que nos traz luz, mas que também criou as trevas. Para que o ser humano, na sua consciência, possa escolher estar nas trevas ou estar na luz. É a escolha do ser humano. O Eterno não pode escolher por nós. Ele nos apresenta a luz e as trevas, mas nós que escolhemos andar em luz ou viver em trevas. Então, na semana passada, o Eterno, ele já demonstrou o seu poder, o poder da sua mão forte ao Egito e ao povo de Israel. E todas as maravilhas e sinais que o Eterno fez no Egito é demonstrando ao egípcio e ao povo de Israel quem verdadeiramente ele é. Porque o ser humano, na sua ignorância, né, ele constrói coisas para ele. E essas coisas, esses deuses, esses costumes, eles separam, esses medos, eles separam o ser humano do Eterno. E o Eterno, com 10 sinais, vai derrubando de um por um dos costumes, dos medos, das crenças do povo egípcio e também do povo de Israel, que está dentro do povo egípcio, que está dentro do Egito, desculpa. Então, continuando essas pragas, esses sinais e maravilhas, que já se passaram 7, né? Agora nós vamos para o 8º, nós entramos nessa porção, na porção de hoje. E essa porção, ela vai tratar dos 3 últimos sinais, né? Que o Eterno trará, endurecendo o coração de Faraó, que o Eterno trará para se mostrar, para mostrar o poder do seu nome a todos nós, ao povo do Egito, a Israel e a todos nós. E também ele vai nos mostrar o seu tempo, né? Ele vai designar um tempo, ele vai designar um calendário para o seu povo. Porque a partir desse momento, da última praga, do último sinal, o Eterno vai libertar o seu povo para ser seu povo. E um povo, ele tem que ter tempo, ele tem que ter o seu tempo, ele tem que conhecer o tempo das coisas. Então, o Eterno, ele vai estipular isso para o seu povo. E com esse determinando esse tempo, ele vai ensinar como utilizar esse tempo. E assim nós começamos, e assim será essa porção, que se chama Bo. Vá, ou entre, né? Vá, saia do meio do Egito e entre para o meu povo, né? Mas agora eu percebendo esse entre aqui, né? Veja como o português ele é muito difícil e eu compreendo meu esposo por não saber. Esse entre pode ser de entrar, mas também pode ser entre o que está no meio, entre uma coisa e outra, né? Mas faz todo sentido, porque é exatamente isso. O Eterno, ele faz a separação, né? Entre o seu povo e o povo do Egito, né?
E por causa disso o povo saiu de Israel. Então faz todo sentido. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar a nossa porção. Vamos lá ver, conhecer, para você que já viu com o nosso querido Moré Daniel, vamos rever. Para você que não viu, vamos ver as 3 últimas pragas, né? Adonai disse a Moshe: vá a Faraó, pois eu endurecerei o coração dele e do seu servo, para eu mostrar esses sinais entre eles. O capítulo 10, né, verso 1, o Eterno já vai nos mostrando de cara que ele está mostrando àquele que escolheu o tempo para que as pragas saiam de cima dele, né? Para aquele que vive no meio de um povo que criou tantas coisas e afastou eles do Eterno. O Eterno já mostra para ele que ele tem poder sobre aquilo que Faraó criou, os seus deuses, porque todas as pragas que veio sobre o Egito, o Eterno, e a gente vai ver isso hoje, né? Ele vai estar julgando os deuses do Egito. Mas não apenas poder sobre esses deuses que nem existem, ele tem poder também sobre a criação dele mesmo, que é Faraó. Ou seja, ele tem poder sobre a criação do homem, ele tem poder sobre a criação que ele mesmo criou, que é Faraó. Mostrando a Faraó que nada foge do controle do Eterno. Engana-se aquele que pensa que engana o Eterno e acha que o Eterno foi enganado por qualquer uma da sua criação, incluindo Satã, que o povo endeusa tanto, né? Que o povo faz um Deus, porque na boca de muitos, Satã sabe de tudo, faz tudo, tem poder até sobre ele. Eu fiz isso por causa de Satanás, que fez eu fazer isso, né? Satã tá em todo lugar porque ele vê tudo, ele, né? É assim que ele é na boca das pessoas. Satã tem poder sobre mim porque eu fiz isso, porque foi ele que fez eu fazer isso, né? Então eles endeusam a criação do Eterno, dando poder, mas o poder que Satã tem é somente na boca do ser humano, né? Que usa Satã como bode expiatório para os atos dele. Mas engana-se quem acha que engana o Eterno. Porque ele é o único, onisciente, onipotente, onipresente. Ninguém o engana. Ninguém. E o Eterno continua falando: e para que você conte a seus filhos, netos a respeito das minhas ações no Egito e dos meus sinais realizados entre eles, e para todos saberem que eu sou Adonai. Só ele é. Então, esse verso quer nos dizer que todas as ações e sinais do Eterno é para que nós saibamos que ele é Yud Rei Vav Rei. Para que nós possamos conhecer que ele é Erie Axé Erie. E ninguém é além dele. Então ele endureceria o coração da criação dele para se mostrar para a criação dele, né? Moshe e Arão dirigiram-se a Faraó e disseram: eis o que Adonai Elohim dos hebreus diz: por quanto tempo mais você se recusará a se submeter a mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. O Eterno, mais uma vez, pela 8ª vez, dá chance a Faraó e a seus servos de deixarem o povo dele partir. De fazer com que ele se submeta a ele, deixando o seu povo partir. Para quê? Para que sirva ao Eterno, porque essa palavra que está em vermelho, Veiavidunim, né? Vem da palavra
Vem não, desculpa. É a palavra Yavidunim, que quer dizer serviço, né? Que quer dizer trabalho, aquele que serve. Ou seja, adorar é servir. Quando Yeshua diz que o Eterno está procurando aqueles que o adorem, que é como está na tradução, ele está dizendo, o Eterno está procurando aqueles que o sirva em espírito, com todo o seu ser e em verdade. Porque se você não o adora, não o serve, não o adora em espírito, ou seja, com todo o seu ser, você jamais o adorará, o servirá em verdade. Então, na realidade, a palavra adore, que foi traduzido como adore, não é adore, mas é servir. Então, o Eterno está pedindo para que Faraó deixe o seu povo ir para que o sirva. E aí o Eterno continua falando a Faraó que caso ele rejeite em deixar o povo dele partir, de outra forma, caso você se recuse a deixar o meu povo sair, gente, eu coloquei aqui o você, deixa eu colocar a canetinha aqui. Eu coloquei aqui o você, tá vendo? Você se recusar a deixar o meu povo sair, mas não era o Eterno que estava tirando o povo com mão forte do Egito? Era, né? Mas o Eterno fala, você se recusar a deixar o meu povo sair? Nós vamos ver depois o que o Eterno está nos ensinando com isso aqui, né? Mas caso você se recuse, meu povo, deixar o meu povo sair, amanhã, no tempo estipulado por você, eu trarei gafanhotos ao seu território. Ou seja, Faraózinho, eu tenho poder na minha mão sobre o tempo também. Então, amanhã, Faraó, eu vou trazer ao Egito gafanhotos, né? Tantos gafanhotos que ninguém será capaz de enxergar o solo, né? O solo, pois será coberto completamente pelos gafanhotos. Eles comerão tudo que tiver escapado do granizo, incluindo toda a árvore que houver no campo, porque o trigo e a seda não foram destruídos pelo granizo, porque ainda não tinha nascido, né? Então, tudo que sobrou vai ser destruído dessa vez, porque o gafanhoto, meu amigo, né? Até a roupa, se deixar, ele come. Ainda mais um enxame, né? E o Eterno continua avisando. Além disso, Faraó, encherão as suas casas, a casa do seu servo, a casa de todos os egípcios. Isso nunca foi visto pelos seus pais, né? Ou pelos pais do seu pai, desde o dia em que nasceram até o dia de hoje. Então, ele se virou e foi embora. Faraó agora está ciente de que no dia seguinte virá um enxame de gafanhotos, como ele nunca viu, assim como o granizo, que ele nunca viu. Um granizo com fogo, né? Assim como o mar se transformando em sangue, né? Assim como uma vara engolindo a outra vara, as outras varas. Ele nunca havia visto. Mas todos os sinais que o Eterno trouxe foram de formas que ninguém havia visto ainda. Por quê? Porque o Eterno estava mostrando que aquilo não era apenas um acontecimento natural, era algo vindo dele. Aí o servo de Faraó, no verso 7, olha para ele e diz: por mais quanto tempo esse homem será uma ameaça para nós? Deixe o povo ir e adorar e servir a Adonai, o Elohim deles. Você ainda não entendeu que o Egito está sendo destruído, Faraó? Os servos de Faraó já viram isso, mas Faraó não, porque a arrogância do poder não o deixava ver. Aí, como se ele tivesse ouvido, ele manda chamar Moshe, né?
Moshe e Aharon. E aí ele pergunta para eles, vão, adorem seu Elohim, mas quem irá exatamente? Aí Moshe fala, né? Iremos todos nós, os jovens, os idosos, as crianças, os animais, né? Tudo que nos pertence. Iremos nós. Por quê? Porque não se serve a Adonai, como disse o querido Moré Daniel ontem, né? Superficialmente. Ou você serve ou você não serve. Ou você serve ele em espírito e em verdade, de corpo, alma e espírito, ou você não serve. Não tem como servir de outra forma, né? Ou você serve com tudo que você tem, ou você não serve. Aí Faraó responde para ele, eu sei que Adonai vai estar com vocês. E eu sei também que o que vocês estão planejando não é bom. Bom para Faraó, né? Não é bom para Faraó. Nada feito. Nada feito. Só os homens poderão ir. Não é isso que vocês querem? Faraó fala para ele, né? Mas aí, ó. Aí Adonai fala a Moshe. Estende a tua mão sobre o Egito. Agora, gente, nós percebemos que as sete primeiras pragas vieram sobre a mão de Aharon. Mas agora essas 3 últimas pragas vêm pela mão de Moshe, né? Moshe estende a mão para que os gafanhotos possam invadir a terra e comer toda a planta deixada pelo granizo. Tudo que o granizo não levou, vinha agora os gafanhotos levar. O medo dos egípcios e do faraó estava vindo sobre eles. Moshe estendeu a mão com a sua vara sobre a terra do Egito, e Adonai fez um vento oriental soprar sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Faraó teve ainda 24 horas para se arrepender, mas ele se arrependeu? Não. E pela manhã, o vento trouxe os gafanhotos. Faraó teve 24 horas para perceber que por 7 vezes o Eterno não falhou. Faraó teve 24 horas para lembrar do que os sábios dele disse. Que o Egito estava sendo destruído. Mas ele ouviu? A arrogância do poder. A arrogância da religião não fez com que ele deixasse o seu coração aberto. E ele não ouviu. Os gafanhotos subiram por toda a terra do Egito e estabeleceram-se em todo o território do Egito. Essa foi a invasão mais severa que houve, ou que jamais haverá outra vez. Eles cobriram o solo de forma completa, de modo que ele parecia escuro. Nós vemos também que durante essas 3 últimas pragas, a escuridão predomina sobre o Egito. A escuridão daquilo que o Egito teme, que o Egito acredita, predomina sobre eles durante essas 3 últimas pragas. Era como se eles estivessem cegos, né? E aí toda a árvore que o granizo não destruiu, ela foi comida. E Faraó que teve, verso 16, todo o tempo para 24 horas, para se voltar da arrogância dele, não se voltou, viu mais uma vez o Egito sendo destruído, agora ele se apressa, né, em convocar Moshe e Aharon. Aí ele vai dizer o quê? O que todo aquele que não ouve o Eterno de coração fala quando algo chega diante dele. Quando como é que fala, Senhor? As consequências dos atos dele chegam diante dele. Ele vai fazer o que todos esses falam. Pequei contra Adonai, seu Elohim, e contra vocês. Falando como se ele tivesse arrependido, né? Usando palavras que alguém que está arrependido usaria. Mas
quem está arrependido, o arrependimento ele é mostrado pelos atos contrários àquilo que ele fazia antes. Mas Faraó, com os seus atos, demonstra que ele não está arrependido nada. Ele está com medo. Agora, por favor, verso 17. Perdoe meu pecado, só mais essa vez. Interceda a Adonai, seu Elohim, para que ele retire para longe de mim esta praga mortal. Ele ainda nem sabe o que é praga mortal, mas ele saberá. Mas mesmo sabendo, ele não vai se arrepender. Por quê? Porque Faraó é cheio de religião, poder e arrogância. Coisas que afastam completamente o ser humano da verdade. Moshe e Aarão saem da presença de Faraó e vai para a presença do Todo-Poderoso e intercede por Faraó. Adonai reverte o vento, faz o vento soprar com força e leva os gafanhotos para o mar de Suf. Nenhum gafanhoto permaneceu sobre o solo egípcio. E então Adonai se mostra mais uma vez a Faraó, mostrando a ele que ele tem poder sobre a sua criação, endurecendo o coração de Faraó, para que Faraó não deixe o povo sair. Porque Faraó havia, por muitas vezes, e continua endurecendo o seu coração diante do Eterno, diante da palavra do Eterno. Mas agora o Eterno mostra para Faraó que ele também tem poder de endurecer o coração dele. Aí Adonai fala a Moshe, estenda a sua mão em direção ao céu e haverá trevas sobre a terra do Egito. Trevas tão espessas que podem ser tocadas. E aqui então o Eterno mata, se assim nós podemos dizer, um deus egípcio. Não apenas egípcio, né? Mas esse Deus, né? O Deus Sol, o Deus que para eles é quem traz a luz. O Eterno agora traz diante do povo do Egito o que eles temem, o que eles têm medo, a escuridão. E essa escuridão, assim como a vara que engole a outra vara, assim como um granizo com fogo, não é uma escuridão qualquer. Ela veio do Eterno. Ela é tão densa que você pode tocá-la. É assim que o texto fala. Ela era tão espessa que ela poderia ser tocada. Ou seja, mesmo se você quisesse ligar uma vela, um fogo, ele não iria acender, porque essa escuridão ela era anormal. Era um sinal vindo do Eterno. Não era apenas a escuridão da noite, onde você pode acender um fogo e você tem a luminosidade. Não. Nessa escuridão não existe luz. Mesmo que o homem queira reproduzir, fazer a luz, não existe. Porque nessa escuridão, é a escuridão que veio do Eterno como um sinal para o ser humano, de que a luz só existe nele, de que a luz é somente ele, não existe outro que tenha e que possa dar a luz. É apenas o Eterno. E o Eterno está mostrando isso ao povo do Egito, ao povo hebreu, a mim e a você também. Então, nós não temos desculpa de dizer que não aprendemos nada. Moshe estendeu a mão na direção e houve trevas espessas em todo o Egito durante 3 dias. As pessoas não conseguiam enxergar umas às outras e ninguém se dirigiu a lugar nenhum por 3 dias. Todavia, todo o povo de Israel possuía luz nas suas casas. Baruch Hashem. Sabe, gente, durante toda a semana, quando eu
comia, quando eu ruminava esses versos, eu consegui perceber que o Eterno, tudo que ele faz, desde o começo, nada foi em vão. E quando eu vi esse verso, eu só conseguia lembrar e pensar de Bereshit, no capítulo 1. Quando o Eterno, ele faz a luz. E quando o Eterno, com a sua palavra, ele separa a luz das trevas. Aí eu pensei, ô Eterno, tudo que tu fazes, toda a obra da tua mão, é para nos mostrar a tua bondade e a tua misericórdia. E aqui nesse verso, na minha vista, é como se o Eterno estivesse criando novamente, sabe? E realmente ele estava criando, né? Ele estava criando o seu povo. Ele estava criando o povo que ele separaria para ele mesmo. O povo que não estava nessas trevas intocável. Aliás, nessas trevas tocável, né? Mas era um povo que, pela palavra do Eterno, conheceu a palavra que formou a luz. Esse mesmo povo, ele conheceu essa luz. Esse mesmo povo, ele levou essa luz adiante para todos os povos. Essa luz que foi dada ao ser humano a partir desses atos. Essa luz que é mais palpável para nós, que é mais acessível a nós a partir desses momentos. Porque o Eterno, desde a criação, lá em Bereshit, ele já havia formado a luz, essa luz, e separado das trevas. E ele sempre deu ao ser humano que escolhe como o povo do Egito está em trevas. Mas a partir desses momentos, finalmente, ele vai escrever daqui a pouco essas palavras, essa luz, para que elas permaneçam acessível para nós, para todo ser humano. Então é como se o Eterno estivesse criando esse povo separado para levar a sua luz. E eu só me emocionei pela palavra do Eterno, que, como eu disse, é um prato cheio de delícias. E quanto mais você come, mais delícia você encontra. O faraó chama Moshe depois dos 3 dias. E aí ele fala, vão, adorem, sirvem Adonai. Deixe apenas seu rebanho e o gado. E seus filhos, eles podem ir contigo. Aí é a vez de Moshe falar para Faraó, nada feito, meu filho, nada feito. Nós vamos servir ao Eterno, mas vai tudo, não vai ficar uma poeira do nosso pé no Egito, vai tudo. Mas aí o Eterno endurece o coração de Faraó, que fala, saiam da minha frente, é melhor que vocês não vejam meu rosto outra vez, pois no dia em que virem de novo o meu rosto, morrerão. E nós percebemos, gente, que sempre o Eterno, falando a Faraó, ele diz, deixe o meu povo ir para que me sirva, né? Mas a gente nunca vê que o Eterno tirou o povo do Egito de uma vez, como ele disse na porção passada, né? Se eu quisesse, eu já teria destruído você e todo o Egito e o meu povo tinha saído. Mas o Eterno, ele não fez isso. Sabe por quê, gente? Porque Israel era escravo no Egito. Sendo assim, quem era o Senhor de Israel? Era Faraó, certo? Pelos ensinos do Eterno, o Senhor é quem dá a carta de alforria, é quem liberta, é quem libera o seu escravo, não é isso? Então, o que o Eterno está fazendo com a sua mão forte?
ele está fazendo com que esse que se apoderou do senhorio de Israel os liberte, os mande embora. Porque o Eterno, ele é todo poderoso. Ele é dono de tudo, mas o Eterno, ele é justiça. E ele ensinará ao povo de Israel essa justiça. Então, se ele tira o povo de Israel de uma vez, além dele não mostrar a grandeza da mão dele, porque poderia ser só apenas um acaso, né? Além dele mostrar o poder do seu nome, da sua força, ele ia estar ensinando algo que ele mesmo não estava vivendo. Então, ele estava fazendo com a sua mão forte com que aquele que se apoderou do povo de Israel como Senhor os libertasse. Mas esse homem de coração duro, ele não deixa, mesmo com todos os sinais e maravilhas que o Eterno mostra diante dele, diante do seu povo. Moshe respondeu: você disse bem, não verei mais o seu rosto. Ele diz: sai fora daqui e não volta não, porque, né, com as nossas palavras de hoje em dia. Porque no dia que tu morrer, tu tá frito, tá morto, né? Aí Moshe diz: realmente, eu não verei mais o seu rosto. Você disse bem. E aí, gente, no verso 4, Moshe ele continua falando aquilo que o Eterno já havia falado para ele, aquilo que o povo de Israel já estava preparado nesse momento, para passar por esse momento. Porque, olha, ele está diante de Faraó e ele fala para Faraó. Então, o que ele está dizendo aqui, o Eterno já disse a ele antes, né? Então, não é que Adonai está falando nesse momento para Moshe, para que Moshe fale para Faraó. Não. O Eterno já havia falado para Moshe. O povo de Israel já estava preparado quanto a isso. Assim diz Adonai: conforme a metade da noite, ou seja, meia-noite, eu sairei no meio do Egito. E matarei, verso 5, todos os primogênitos da terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, ele está falando isso para Faraó, sentada no trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho. Todos os primogênitos e todos os primogênitos do gado. Gente, por 9 vezes, Faraó viu que tudo que o Eterno falou era verdade e aconteceu. Faraó agora está sabendo que o primogênito dele morreria. Ele teve a chance, mais uma vez, mas ele não cedeu. E se tornará um grande lamento em toda a terra do Egito, que como esse nunca existiu, e como ela não mais haverá. Assim como todo sinal e maravilha do Eterno que caiu sobre o Egito. Não foi de maneira qualquer. Não foi de maneira natural. Foi de forma que todos os egípcios e todo o povo de Israel pudesse ver que aquilo não era uma coisa natural. Era uma coisa anormal. E no verso 7, o Eterno continua fazendo separação do seu povo. Mas contra todos os filhos de Israel, nenhum cachorro moveu sua língua para os homens e até para os animais, para que conheçam que distinção o Eterno faz entre os egípcios e entre os israelitas. Distinção o Eterno faz entre as trevas e a luz. E essa distinção nós sabemos que ela veio nesse momento através do sangue. Do sangue. Que foi pelo sangue que o povo de Israel foi salvo. E
incrivelmente, junto aqui, nós vemos a palavra Yeshua. Será que o Eterno está nos mostrando algo? Qual é o sangue que faz separação entre ter a vida e entre escolher a morte? Nós podemos pensar, não podemos? Todos os seus servos descerão ao meu encontro, prostrando-se diante de mim e dirão: saia você e todo o povo que estão nos teus pés. E depois disso eu sairei. E saiu da presença de Faraó no ardor da ira. Ou seja, Moshe, dessa vez, né, ficou irado, ficou com raiva. E Faraó sabe, e os servos de Faraó sabem do que irá acontecer, mas nenhum deles ouve. Adonai disse a Moshe: o Faraó não dará ouvidos a você, para que eu aumente minhas maravilhas na terra do Egito. Moshe e Arão realizaram todas essas maravilhas diante de Faraó. E Adonai endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou o povo de Israel sair da sua terra. Vamos lá, vamos correr que o nosso tempo é curto, e já o nosso Moré Daniel tá chegando aí também. Então vamos lá, vamos correr. O tempo da liberdade e o calendário do Eterno. Então desde o início de Shemot, nós vemos que nós somos livres e livrados, né? Nós somos livres e livrados quando nós ouvimos a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, certo? Quando nós ouvimos os ensinos do Eterno. Então, com esses ensinos, o Todo-Poderoso, ele traz também, e ele começa assim, né? Trazendo os seus encontros marcados, designando o seu tempo. Nós sabemos que o Eterno, com sua mão forte, ele está tirando o povo do Egito, fazendo com que aquele que se apoderou deles os liberte, os mande embora, os deixe livre, né? Então, a partir desse momento, esse povo está livre para ter um novo dono. E eles farão parte desse povo escolhido e separado do Eterno. Sendo assim, o Eterno que vai separar e formar esse povo separado para ele, ele vai designar para esse povo tempos, estações e dias. Para que esse povo, por meio desses tempos, estações e dias, seja separado dessa escuridão que os pilares do Egito traz ao ser humano. Porque com esses encontros marcados, esses moedim do Eterno, ele vai mostrar, em primeiro lugar, como ele está fazendo agora, como ele fará agora, né, com o seu povo, o seu poder. E também, com esses encontros marcados, ele vai mostrar ao ser humano os seus atos de misericórdia, de bondade e de amor. Através desses encontros marcados que são como um ensaio para tudo aquilo que o Eterno tem planejado para o seu povo. Tudo aquilo que já passou e tudo aquilo que ainda virá. Então, aqueles que conhecem esses tempos não ficam perdidos, não se esquecem. Por quê? Porque eles estão todos os encontros marcados, incluindo o Shabat, que é o primeiro, né? Eles estão ali para que eles não venham a se esquecer. Esses encontros são para isso, para nos revelar aquilo que o Eterno nos traz, nos trará, e para que nós não venhamos esquecer daquilo que ele já trouxe e muito menos daquilo que ele ainda tem para nós. Vamos lá ver um pouquinho? Adonai falou para Moshe na terra do Egito e disse:
Este mês será para vocês o princípio dos meses. Ele será para vocês por primeiro mês do ano. Ali nascia. Ali, a partir daquele momento, nascia essa nação. Então, daquele momento, essa nação passaria a ser esse povo escolhido do Eterno. E essa nação que seria separada para o Eterno, ela jamais poderia usar os tempos egípcios para ser guiado. Quando você se torna povo do Eterno, você vive como povo do Eterno. Portanto, é o Eterno, o nosso Rei, que determina, que estabelece o tempo. E esse tempo que ele estabeleceu aqui é o tempo do começo, um tempo novo, um tempo que vai começar. Uma nova era para o povo de Israel, agora não mais como escravos, mas agora como livres, para conhecer a sua luz. E não apenas conhecer, mas espalhar essa luz, sendo assim bênção para toda a terra, para todas as famílias da terra. Sabendo disso, o encontro marcado com os atos de libertação. Agora o Eterno ele vai dar ao povo de Israel um encontro marcado. E com esse encontro vem os atos de libertação. O povo de Israel vai ver isso. Fale a toda a Assembleia de Israel e diga: no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para sua família, um por casa. Aqui no verso 3 do capítulo 12, o Eterno vai fazer o quê? Ele vai começar a ensinar o povo de Israel um dos encontros marcados. Encontro esse que trará a libertação ao povo do Egito e se tornará um encontro marcado a esse povo ao entrar na terra. Então, esse povo que era imerso naqueles costumes, nas crenças, né, em tudo aquilo que a escravidão do Egito trazia, agora eles passarão a conhecer o tempo determinado que o Eterno dá ao seu povo para que aprenda, para que se lembre e para que a liberdade de todas aquelas correntes que prendem e trazem escuridão sejam soltas. E, incrivelmente, o Eterno deixa aqui para nós, de 7 em 7, incrivelmente, letras, a palavra Shabat, nos mostrando que quando nós estamos com o nosso pé, como estamos agora nesse momento, no Shabat, nós conhecemos essas delícias que vêm do Todo-Poderoso. Porque esse é o encontro marcado semanal, para que nós jamais venhamos esquecer das maravilhas do Eterno na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Então o Eterno ele pede para essa família, né, para que essas pessoas peguem esse cordeiro, um cordeiro ou um carneiro sem defeito, né? E será um por casa. Aí ele fala no verso 4, exceto se a casa for pequena, ou seja, tenha pouca gente nessa casa, como aqui em casa. Nós somos só 3. Então, se nós estivéssemos no Egito, a gente ia ter que se juntar com o nosso vizinho, né? O nosso vizinho mais próximo. Por quê? Porque esse cordeiro, carneiro ou cabrito de 1 ano, ele teria que ser consumido todo naquela noite. E se, por mais que o cabritinho seja pequeno, uma família com 3 membros, como é a minha, jamais conseguiria comer um carneiro pequenininho todo, né? E o mandamento era esse, ele teria que ser consumido inteiro. Aí o Eterno fala para esse povo guardar esse animal até o 14º dia do mês, e então toda a Assembleia da Comunidade de Israel deverá matá-lo ao Erev, ao entardecer, ao escurecer. Então, o que marca o início desse calendário do Eterno com o seu povo são exatamente os encontros marcados, né, gente?
Porque são esses encontros marcados que nos mostra aquilo que Yeshua falou. Quando você olha para a figueira, você vê os seus brotos, você sabe que a estação está vindo, né? É aquilo que Yeshua ensinou com a parábola da virgem, né? As virgens estavam lá com óleo, mas elas não estavam preparadas. Por quê? Porque elas não sabiam o momento. Elas estavam ali esperando, junto com as outras, mas elas não estavam preparadas porque elas não sabiam o momento. Então elas adormeceram, o noivo passou, né? Elas não tinham azeite suficiente para ver o noivo, para ter a luz, e aí o noivo passou e elas perderam. Então aqueles que andam fora dos encontros marcados do Eterno, eles andam em treva porque eles não conhecem, eles não podem ver essa luz que mostra o tempo, né? Como que ele vai estar preparado se ele não está vendo, se ele não sabe, se ele anda tateando, se ele não sabe onde é que ele está, para onde ele vai, aonde que é, entendeu? E quando você conhece os tempos designados, os moedinhas, as festas do Eterno, as festas que o Eterno deu à humanidade, você conhece os tempos designados dele. Você não anda tateando, você sabe onde você está, você sabe aonde encontrar, né? Você sabe a hora certa, você sabe o dia certo. Você cuida, você faz distinção das coisas, né? Dos dias, né? Você sabe separar o dia do dia, você sabe separar a hora, que hora começa, que hora termina, você sabe separar o que comer, você sabe separar como viver, você sabe separar. Você faz, você é a imagem e semelhança daquele que te criou, você sabe fazer a separação da treva e da luz, né? Vamos continuar, gente, que daqui a pouco Daniel tá chegando aí. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior à entrada da casa em que o comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada ao fogo. Deverão comê-la com matiçá e maror, ou seja, com pão sem fermento e amargura, né? O povo do Eterno estava sendo liberto, mas o povo do Egito estava em amargor, né? Então, para que o povo do Eterno, que estava sendo poupado, não se elevasse, eles tinham que comer com esse amargor, sabendo que eles estavam sendo poupados não porque mereciam, mas pela misericórdia do Eterno. O Eterno fala: não coma crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos. Que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queimem-no por completo. Por isso que a família pequena não poderia comer sozinho, porque eles não iam conseguir. É muita carne para pouca gente. E aí o Eterno continua dizendo, no verso 11, eis como vocês devem comê-lo com os cintos apertados, ou seja, preparados para, como a gente fala lá em Manaus, para pegar o beco, os sapatos nos pés e a vara na mão, ou seja, preparadinho para pegar o beco, entendeu? Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é Pessa, a Páscoa de Adonai. Vamos lá, gente. Vamos lá para nós terminar, tá bom? Estamos terminando já. Calma aí, fica aí. Estamos já quase lá, já estamos quase lá. A noite de Pessa, salvação para aqueles que aceitam e, infelizmente, juízo para aqueles que vivem em trevas. A salvação de um povo que nasce e o juízo para aquele que não ouve a luz. Capítulo 12. Vamos lá, vamos correr. Pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito
e matarei todo o primogênito dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Presta atenção aqui. Executarei meu juízo contra todos os egípcios. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Erie, Axé, Yud, Rei, Vav, Rei, Adonai. Bendito seja o seu nome. Todas as pragas que caíram sobre o Egito, o Eterno estava trazendo para os egípcios juízo sobre os seus deuses. Bom, como vamos entender esse negócio aqui? Porque todas as pragas, os juízos estavam vindo sobre o povo egípcio. Mas o Eterno diz que ele está executando o juízo dele contra os deuses do Egito, certo? Bom, gente, o povo do Egito era um povo cheio de medos. E esse medo é o medo que o poder, que a riqueza e que a religião traz para o ser humano. O ser humano, ele tem medo a partir do momento que ele tem riqueza e poder, ele tem medo de perder essa riqueza e perder esses status, né? Essa riqueza, essa grandeza que ele acha que ele tinha, né? E o egípcio, ele era assim. Por causa disso, por causa desse medo que eles tinham de perder isso, eles criavam deuses para si. Eles criavam deuses até para espantar mosca, para espantar mosquito, né? Não é sarcasmo, não. É verdade, eles tinham deuses até para isso, né? Por quê? Porque eles tinham medo até da mosca, né? Eles tinham medo. O povo egípcio era um povo cheio de medo. Nem que eu tenha que parar o vídeo depois disso aqui, mas vamos tentar entender isso aí. Vem cá, senta aqui do meu ladinho, vamos tentar entender isso daí. Vamos tentar entender o que o Eterno está mostrando para o Egito, para o povo de Israel e para nós, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que você tem um filho, né? E esse teu filho, ele tem medo de tudo ele tem medo. Ele tem medo da chuva, do vento, da água, ele tem medo do escuro, ele tem medo do amanhã, ele tem medo de não ter o que comer, ele tem medo de não ter o que vestir, de não ter o que beber, ele tem medo de tudo. É uma pessoa cheia de medo. Aí essa criança cheia de medo, né? No ato que ela tem de desespero, o que ela vai fazer? Ela vai, na sua mente, ela vai criar um amigo imaginário, né? E a partir do momento que essa criança ela cria esse amigo imaginário, ela vai passar o dia dela inteiro e a noite dela nos momentos que ela estiver acordado falando com esse amigo imaginário. Ela dorme com um amigo imaginário, ela acorda falando com um amigo imaginário, ela vai para a escola, ela vai brincar, ela faz tudo com esse amigo imaginário. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O amigo imaginário dessa criança existe? Não. O amigo imaginário daquela criança está apenas no medo dela, que acha que falando sozinha, o seu medo passa. Mas aquele amigo imaginário daquela criança não existe senão apenas na sua cabeça. Mas aí aquela criança, ela gostou tanto daquilo, né? Que a conversa que ela tem com aquele amigo imaginário dela trouxe coragem para ela. Por quê? É o que ela pensa. Porque ela conversando com esse amigo imaginário, ela vai tirar o foco daquilo que traz medo para ela, né? Aí ela acha que o amigo imaginário dela trouxe coragem para ela, né? Aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar um gesso, uma madeira, uma pedra, qualquer coisa. Aí vai fazer uma imagem.
uma imagem do seja lá o que for, uma pelúcia, qualquer coisa, ela vai fazer uma imagem. E aí ela vai dizer que aquela imagem é o amiguinho dela imaginário. E ela vai passar o dia todinho falando com aquela imagem, com aquele amiguinho imaginário dela, que agora é uma imagem, certo? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Por causa disso, aquele amiguinho imaginário passou a existir? Claro que não, né, gente? Claro que não. Porque o ser humano, ele não tem poder na mão para trazer a vida, para trazer a existência. Ele pode até criar, né? Como a criança que criou com o material que ela já tinha, um material já existente, ela criou aquela imagem e fez daquela imagem dizendo que era o amiguinho dela. Mas aquela imagem, ela é morta, ela não tem vida, ela não tem... Ela tem olhos, mas ela não anda, ela tem mão, mas ela não pega, ela tem perna, mas ela não anda. É apenas um negócio desse, que não tem vida. É só alguma coisa sem vida nenhuma. Sem sentido, sem nada. Porque o único que tem poder na mão para trazer a existência, o que não existe, é o Todo-Poderoso. R-E, axé, R-E. O único que tem poder na mão para dar ou tirar a vida é o Eterno. O ser humano, ele não tem poder para isso. O ser humano, ele tem o poder de criar uma história, moldar uma imagem, mas ele jamais vai trazer a vida. Nada. Então, aquilo que a criança criou não passa de um objeto sem vida, como o pincel que eu mostrei para vocês. Então, a criança que criou aquele objeto, por causa do medo, logo que o medo dela passa, ela deixa aquele objetinho ali de lado, né? E aí, quando o medo vem de novo, ela pega aquele objeto, que não tem vida. Então, é isso que o medo faz com as pessoas. Elas criam deuses, elas criam religião para si para acalmar o seu medo. Mas o medo pode passar sem nós criarmos essas multidões de deuses sem vida para nós. E os egípcios, eles tinham um deus para cada medo que eles tinham. E quando o medo passava, eles deixavam aquela entidade de lado. E eles só iam até a entidade quando o medo deles vinha de novo. Né? Por exemplo, as moscas, os insetos, né? Que são uma coisa natural. Eles achavam que aqueles deuses que eles criaram com a mente dele, como aquela criança que tinha medo, né? Achava que aquilo ia tirar de perto deles aquele medo. Mas não, gente. O curso natural das coisas que faz isso, né? Que a mosca não vive muito tempo, o inseto não vive muito tempo, o sol sempre está ali. Não precisa você criar um Deus para ele brilhar, porque o Eterno Todo-Poderoso já fez ele brilhando para isso mesmo, para dar a luz à terra, para fazer distinção entre a luz, entre o dia e a noite, né? Mas o ser humano, ele, pelos seus medos, cria deuses para si, ao invés de procurar o único que tem poder de fazer, de criar. E formando esses deuses para si, essas pessoas, elas se tornam como aquele Deus, porque quando o Eterno fez o ser humano, ele fez o ser humano conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, ou seja, com vida, ele soprou vida no ser humano. Por isso que nós somos a imagem e semelhança do Eterno, porque nós somos seres que temos vida dentro de nós, a vida que só vem do Eterno. E é por isso que quando você leia, eu digo para você, o Salmo 115, leia, é exatamente o retrato disso que eu estou falando para vocês, né? Se você ler o Salmo 115, você vai ver que aqueles que fazem deuses mortos, de pau, de qualquer coisa, para si, ele não tem poder de fazer com que aquilo venha à vida. O Eterno, ele fez todas as coisas e ele não criou deuses. Não fez Deus nenhum. Somente ele é.
E aqueles que fazem na sua imaginação deuses para si, eles se tornam exatamente como aqueles deuses, como diz o Salmo 115. Aquele ser humano, ele se torna exatamente como aqueles deuses que ele cria para si, sem vida, incluindo aquela imagem que fizeram de Yeshua ali naquele negócio pregado naquela cruz ali, né? Aquilo ali não é Yeshua, né? Eu digo para vocês, gente, vamos pensar muito bem, nós fomos feitos seres com muita inteligência. Se nem o sepulcro e a morte segurou Yeshua, quanto mais uma imagem numa parede, né? Aí você diz assim, mas eu tenho aquilo só para me lembrar mesmo, só para lembrar. O Eterno está te dando seus encontros marcados para que você não esqueça. Você não precisa de uma imagem para você lembrar. Você tem os encontros marcados do Eterno para que você não esqueça. Certo? Essas 10 pragas o Eterno trouxe ao Egito. Na verdade, as 10 pragas que o Eterno trouxe ao Egito, no Egito, é o Criador lutando contra isso, contra morte, contra deuses mortos que não existem, porque ele não fez nenhum deus. Não tem lugar nenhum das escrituras dizendo que o Eterno criou os deuses. Não existe. E se o Eterno não criou, não existe. Não passa de um amigo imaginário. Certo? Certo. Então vamos continuar. Já estamos terminando. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Agora vamos ver aqui correndo em desenho, o que esse verso nos quer falar. Ih, só um minutinho, gente, só um minutinho. Deu um probleminha aqui. Agora eu acho que já. Então vamos continuar para a gente terminar. Então, através da sua mão forte, com esse ato de misericórdia, o Eterno dá ao povo de Israel peça. A morte passa por cima, ela não entra, porque ali tem vida. A vida que o próprio Eterno deu.
e a vida que o próprio Eterno pode tirar. E tudo isso é um sinal, gente. Um sinal do que ele faria mais tarde, nos dando a sua salvação através do sangue do seu filho, de Yeshua, o seu cordeiro, que nos traz salvação. Salvação de quê? Salvação da morte. Que nos leva à palavra do Eterno, que nos separa de todos os pilares do Egito, que nos leva à escuridão. E vamos só passar por aqui, gente, para a gente já terminar, tá bom? Então o Eterno fala que é para eles lembrarem de geração a geração. E durante 7 dias comer matzá, comer pão sem fermento, não ter fermento dentro da sua casa. Vamos lá, pra gente correr aqui. Ele fala qual é o tempo também, ele mostra o tempo, que é do entardecer do 14º dia até o entardecer do 20º dia, né? Para você não comer o pão de matzá. Agora ele já está falando da segunda festa, né? Primeiro foi Pêssah, agora ele está dando matzá para o ser humano, para o povo de Israel. E aí o Eterno continua dando instruções. Ele fala para os líderes, mais uma vez, selecionarem esse cordeiro quando chegasse na terra, né, escolhida, e aí eles pegassem, e ali, naquele momento, eles pegassem esse sangue numa bacia, né, e com ensopo eles passassem lá nos umbrais das portas, né. Aquele era o sinal para o Eterno. O sinal que o Eterno veria de vida e ele passaria, não entraria naquela casa a morte, né? E aí Moshe, ele chama todos os líderes e ensina isso a todos os líderes. Por quê? Porque ele avisa ao povo agora de Israel. Ele já avisou ao povo do Egito, agora ele vai falar ao povo de Israel que o Eterno, ele passará para matar os egípcios. No entanto, quando ele viu o sangue na viga superior e nos umbrais, Adonai passará diante da porta e não permitirá que o executor entre em suas casas, né? E aí ele dá esse regulamento até Yeshua vir. Até Yeshua vir e abolir toda a Torá. Não, gente! Não. Guardem isso como regulamento, vocês e seus descendentes para sempre. Foi o Eterno que falou, não foi eu não. Vai reclamar lá com ele. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, aí você vai ensinar para ele, para os seus filhos, né? Por quê? Porque você aprendeu, você vai ensinar, aí o seu filho vai ensinar para o seu neto, que vai ensinar para o neto dele, que vai ensinar, entendeu? De geração em geração. E isso nunca vai ser esquecido. Você não vai precisar de nada que não seja dos tempos marcados, dos moedim do Eterno, dos encontros marcados, do seu Shabat, para aprender sobre ele, para saber sobre ele e para sempre lembrar. Porque o ser humano ele é muito fácil de esquecer, mas quando a gente está começando a esquecer, chega o Shabat. Entramos no Shabat e vamos aprender. Aí a mente abre toda, ilumina tudo novamente. Você está cheio de luz para começar uma nova semana. E é assim que o povo da Teshuvá vive. E é assim que o povo separado para o Eterno vive. Todas as suas gerações ele vai ensinar. E por mais que uma geração se desvie, mas existe o preceito que ficou. E um dia ele vai se lembrar. E é por isso que é tão importante nós ensinarmos aos nossos filhos. À meia-noite, Adonai matou todos os primogênitos da terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se senta no trono, até o primogênito do prisioneiro que jaz na prisão. E todos os primogênitos do gado.
Sabe, gente, esse verso me chamou a atenção, porque é engraçado, o Eterno, ele determina, antes disso daqui acontecer, os seus tempos marcados, e ele designa os tempos que isso acontecerão. Ele diz que é no entardecer, né? E aí, isso vai acontecer na meia-noite, desculpa. Então, isso vem acontecer justamente na meia-noite. Será que isso também não quer nos avisar algo, não quer nos dizer algo, né? O ser humano, ele é tão... ele é tão... que ele muda até os tempos, né? Ele começa a contar o tempo a partir da meia-noite, né? Então, olhando isso daqui e lembrando que o Eterno sempre trazia as pragas, né? No tempo que Faraó determinou, e aí o Eterno traz somente a última praga à meia-noite, eu fiquei pensando, na meia-noite? E na meia-noite não teve uma casa no Egito que não tivesse em pranto, né? Que não tivesse em luto, que não tivesse um morto. Todas as outras pragas, né, o Eterno trouxe depois que Faraó designou o tempo, ele trouxe no tempo designado do Faraó. Mas logo na última ele traz a meia-noite. A gente pode... E essa última também foi a morte do ser humano, né? Então, a gente pode até botar a cabeça para funcionar, né, e pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, eu vou deixar essa atividade para você, pensar um pouquinho. Quem sabe o Eterno tem algo para falar conosco sobre isso. À noite, o Faraó se levantou, bem como todos os servos e todos os egípcios, e houve uma lamentação horrenda, pois não havia uma única casa que não houvesse um morto no Egito, né? Não com o povo de Israel, porque o Eterno, ele fez separação. Ele chamou Moshe e Arão à noite e disse: levante-se e deixe meu povo, você e o povo de Israel, e sirvam como Adonai, e sirvam Adonai como disseram. E aí Faraó vai dizer: leve o seu rebanho, saia com tudo, como você falou, né? E os egípcios apressaram-se a mandar embora o povo de sua terra, pois eles disseram: de outro modo todos nós morreremos também. Agora vamos terminar já, gente. Mas vamos tentar compreender isso aqui. Como eu falei, o povo, ele tinha sido escravizado por Faraó e pelo povo do Egito. Então, o Eterno, mais tarde, ele ensinaria que aquele que escravizou um ser humano, ele deveria libertar esse povo. O Eterno, ele teria poder de fazer o povo ser liberto assim, mas ele age dentro da lei que ele criou, né? Ele fez com a sua mão forte com que Faraó e o povo do Egito, que era aquele que escravizava o povo, sair da sua terra, expulsar eles da sua terra. Mas, assim como ele também ensinará, esse povo não vai sair de mão vazia. Por quê? Porque o Eterno já tinha ensinado a eles. O povo de Israel fez o que Moshe disse. Eles disseram aos egípcios, eles pediram desculpa aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas. E Adonai fez os egípcios também dispostos para com o povo, que eles lhes deram tudo o que eles pediram. De modo que os egípcios foram despojados. Eles foram expulsos da escravidão, libertos da escravidão, mas não de mão vazia, como o Eterno ensina. E para a gente fechar agora, tinha mais, mas não dá tempo, o sinal que o Eterno dá para o ser humano. Que sinal é esse, gente? Que sinal é esse? Um sinal para todos aqueles que servem ao Eterno. Por quê? Porque servo bom é aquele que obedece. Vamos lá ver o sinal e aqui a gente vai terminar. Além disso, isso servirá a você de sinal sobre sua mão e de recordação entre seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja entre seus lábios,
pois com mão forte Adonai tirou-os do Egito. O sinal de libertação do Eterno para o seu povo é a sua palavra. E perceba que essa palavra ela tem que estar nas suas mãos, ou seja, você vai agir de acordo com ela, nos seus olhos, ou seja, você vai ver as coisas de acordo com a palavra do Eterno. E aí ela vai estar também nos seus lábios. Por quê? Porque ela está nos seus atos, nos seus olhos, tudo que você vê de acordo com a palavra do Eterno. E por causa disso ela vai estar no teu coração, escrita no teu coração. Sendo ela escrita no teu coração, a tua boca vai falar aquilo que o teu coração está cheio. A Torá do Eterno é o maior sinal que ele deu ao ser humano. E essa palavra ele deu lá no Monte Sinai em 2 pedras, escrita em 2 pedras, né, gente? E assim como ele fez em 2 pedras, os sinais do Eterno é a sua palavra que não muda, que é eterna, e o seu filho, Yeshua, que com o seu sangue, né, ele abriu a porta, essa porta que ele abriu para a vida, porque ele nos dá esse sangue para a remissão dos nossos pecados. E ele fecha essa porta para a morte, né? Nos tirando do Egito, fazendo com que a morte que cobriu o Egito passe por cima de nós e não nos pegue. Eu tinha bem mais coisas, mas isso aqui é só um resumo. Então a gente vai terminar por aqui, para que o nosso querido Moré Daniel possa chegar aí com a gente para fechar esse Shabat com chave de ouro, tá, gente? Mas antes de terminar, eu quero pedir de vocês que vocês lembrem das palavras de Yeshua, quando ele disse que o ser humano, né, aquelas pessoas, eles pediam um sinal, mas que nenhum sinal lhes seria dado. Por que será que esse sinal não lhes seria dado, né? Não nos é dado? Porque o sinal, gente, os sinais já foram dados. Basta a pessoa basta a pessoa ver, né? Então, quando você atenta os teus olhos para ver os sinais, o Eterno já deu. Sua palavra está conosco para nos iluminar. O sangue derramado por ele para a remissão dos nossos pecados e nos trazer vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Eterno tenha muita misericórdia de você e que o Eterno te traga paz. E vamos lá de bênção para que a gente termine, tá, gente? Perdão, foi quase 1h30, é porque eu falo demais. Meu toda rabá vocês, tá? Nós, se o Eterno permitir, nos veremos na próxima semana e nos veremos outra vez, quando a nuvem parar. Tenha um restante de Shabat cheio de muita shalom, alegria e felicidade vindas do Eterno, do Todo-Poderoso. Shalom, Ivareha.
Baruch Hashem.